Bom dia, esse é o nosso Café com Palavra, uma rápida reflexão para começar bem o seu dia. E o texto que vamos meditar nessa manhã é 2 Reis capítulo 6, o versículo de número 15, que diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu, e os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, essa é uma passagem muito interessante. O profeta Eliseu, todo mundo sabe, é aquele que tem a porção dobrada, é aquele que assume ou que vai substituir, né, o ministério do profeta Elias. E dentro desse contexto aqui, o rei da Síria está em guerra com o rei de Israel, e Deus, através de Eliseu, revela os planos do rei da Síria. Então, sempre que o rei da Síria se levanta e monta uma estratégia de guerra contra Israel, Deus revela a Eliseu, e Eliseu, ele passando para o rei de Israel sempre se antecipa aos planos do rei da Síria. Isso vai deixar o rei da Síria muito bravo. Ele vai entender que tem alguém traindo ele, mas no entanto alguém vai abrir os seus olhos, o seu entendimento vai dizer assim: poderia alguém de nós ser o traidor, se é coisas que você fala dentro do seu quarto, que é planos que você monta ali na sua intimidade? Então eles vão dizer: não, é que tem lá um homem pelo qual Deus revela ele. Então o rei manda o exército ir lá buscar Eliseu, ou prender Eliseu. E aí a gente chega dentro dessa cena aqui. O exército chega, cerca a cidade onde Eliseu está, e o moço de Eliseu, né, vendo todo aquele exército em sua volta, ele vai se admirar e vai se preocupar. Mas, no entanto, quando ele fala para Eliseu, Eliseu fala assim: mais são os que estão conosco do que os que são com eles. E aí Eliseu faz essa oração, pedindo para que Deus abra os olhos do moço. E a palavra fala que assim como ele pediu, Deus fez. E olhando o moço, ele vai conseguir ver então que em volta desse exército está um grande exército celestial, de cavalos e carros de fogo, né? E aí ele vai ver que realmente o profeta tem razão, que mais são os que estão com eles do que os que estão com o exército ali do rei da Síria. Amém? Então, qual que é a reflexão que a gente quer dizer hoje, que a gente quer deixar aqui hoje, nesta manhã? A reflexão é que a forma, muitas das vezes, com que a gente vê a circunstância, a gente tá olhando, mas não está vendo. É interessante isso. Por quê? Porque às vezes a gente está olhando, né? E a circunstância está nos mostrando o quê? Está nos mostrando a dificuldade, está nos mostrando uma porta fechada, ou que não tem saída, está mostrando a impossibilidade, está mostrando a dificuldade, né? Mas se os olhos forem abertos e se a gente tiver um olhar espiritual da situação, talvez mude, né, o nosso entendimento. E talvez, em vez de você ver uma situação de desastre, de dificuldade, de impossibilidade, você vai ver uma oportunidade em que Deus ele possa estar querendo ou possa estar fazendo e operando algo
né? Muito grandioso. É o que vai acontecer no decorrer dessa passagem aqui. Porque o exército vai sofrer uma cegueira, eles vão pegar todos esses homens aqui, vai levar para o centro de Samaria, e a palavra vai dizer assim, que o rei de Israel vai querer matar eles, mas Eliseu não vai deixar matar, ele vai falar, não, monta um banquete, alimenta eles. Por quê? Porque eles mesmos vão ser o quê? Surpreendidos, né, pela situação. Então presta atenção, às vezes, né, o nosso olhar carnal, ele dificulta a gente ver o que espiritualmente Deus está querendo fazer diante da circunstância. E por não entender com os nossos olhos, a gente necessita urgentemente que Deus abra os nossos olhos espirituais para que a gente consiga ver o que da parte de Deus, né, está sendo colocado ali diante de nós, ou diante daquela circunstância, ou o que Deus está querendo fazer, desejando fazer, né, mediante aquela circunstância. O profeta já sabia e já tinha visto, mas o moço que o acompanhava não. Então, muitas das vezes, alguém está diante de uma circunstância e aí você fala assim, nossa, como que ele pode estar mantendo a calma diante dessa circunstância? Como que ele pode estar tranquilo diante de uma situação dessa? Como é que ele pode estar em paz? Como é que ele pode estar tão assim, esperançoso? Mas não é. É porque ele está conseguindo ver aquilo que muitas das vezes a gente não está conseguindo enxergar. Ele está conseguindo ver com tanta clareza a possibilidade do milagre ou a ação divina diante da circunstância que ele fica tranquilo, ele fica em paz. E nós, por estar simplesmente com os olhos carnais, como eu disse, vendo, mas não enxergando, então a gente se preocupa, perde a calma e muitas das vezes se desespera diante da situação. Amém? É tão interessante isso, porque no capítulo 9 de João, quando Jesus chega num lugar, vai ter um jovem cego de nascença, e os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer assim, Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Aí Jesus vai dizer assim, ó, nem ele nem os pais pecaram. Isso, ou essa cegueira, essa situação que ele está vivendo, é para que a glória de Deus se manifeste. Então, olha aqui que é uma visão espiritual, uma visão carnal. No olhar dos discípulos, né, o rapaz era cego, por quê? Porque ele tinha pecado, ou o pai e a mãe tinham pecado. Era um castigo. No olhar de Jesus, ele vai falar para os discípulos, ele sofreu essa circunstância, ele está com essa enfermidade, sabe por quê? Porque foi preparado para este momento específico. Para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse neste momento aqui. E aí Jesus vai fazer o milagre vai acontecer, a glória de Deus vai ser vista, manifestada ali através das mãos e do ministério de Jesus Cristo, né? E o rapaz vai voltar feliz para sua casa e os discípulos vão aprender uma lição. Que lição é essa? Que nem todas as circunstâncias, nem tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos, né, ele pode ser compreendido e entendido de forma humana. Muitas das vezes, dentro daquela circunstância, um propósito divino, tem dentro daquela circunstância uma intenção de Deus para que aconteça algo ali, né, que você talvez não veja com seus olhos carnais, mas com seus olhos espirituais, se eles forem abertos, né, com os olhos da fé, se você tiver fé, você vai conseguir enxergar a possibilidade. Um outro exemplo é Jó. Jó, ele vai dizer assim, antes de tudo isso acontecer comigo, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora, diante da circunstância, né, diante de tudo isso que eu vivi, que eu passei, diante de tudo isso, o que aconteceu? Abriu-se os meus olhos. Hoje, os meus olhos te veem. Então, quando a gente olha para essa circunstância aqui, desse texto aqui,
deixa muito claro isso, que nós não podemos andar por vista, né? Como diz a palavra, mas sim pelos olhos da fé, sempre compreendendo e entendendo que em qualquer circunstância, em qualquer ambiente em que a gente não compreenda, não entenda, em qualquer situação, né, pode haver ali uma intenção de Deus. Como eu já disse, nós não vivemos de acaso, nós não podemos viver como supersticiosos da vida por aí, que tudo é uma questão de sorte ou de azar. Nós não, nós vivemos pela fé em Deus, e vivendo pela fé a gente sabe que há propósitos a ser revelados, e diante desse desejo de Deus de revelar o propósito que Ele tem na nossa vida, Ele vai montar cenários e circunstâncias em que muitas das vezes nós não compreendemos, não entendemos com nossos olhares carnais, né? com o nosso olhar humano, mas no entanto, se os nossos olhos espirituais forem abertos, a gente vai conseguir ver diante de nós uma grande possibilidade, uma grande intenção, um grande mover de Deus, né? Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então, o que a lição que a gente deixa aqui, e que a palavra de Deus nos deixa, e a reflexão que a gente deixa, é que antes de você se desesperar, antes de você perder a calma, antes de você ficar preocupado com a situação que está diante de você, ore a Deus e faz a oração que Eliseu fez para o moço. Faz para si mesmo. Fala: abra os meus olhos, Pai, para que eu veja. Para que eu veja o quê? Para que eu veja qual é a sua vontade. Para que eu veja qual é a sua... o que o Senhor está querendo me mostrar diante dessa situação. Qual é o milagre que o Senhor quer realizar. Qual é o que pode estar acontecendo diante das circunstâncias que eu não estou conseguindo ver e compreender com a minha natureza. Aí os nossos olhos vão ser abertos, Deus vai revelar a sua intenção, e aquilo que a gente aquilo que poderia trazer um desespero, aquilo que poderia nos tirar a paz, né? A gente vai olhar e vai ver que é um cenário propício para que Deus opere um grande milagre e para que Ele faça algo grandioso e a gente possa fazer como Jó falou: ou eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Eu ouvia dizer que o Senhor era capaz de fazer isso, mas agora eu estou vendo com meus próprios olhos o Senhor operar através da minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida, e que possamos ter um dia abençoado, né? Sempre guiado pelos olhos espirituais, sempre com a certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso para operar tanto o querer quanto o efetuar. Então, ainda que a gente não entenda e não compreenda, né? Mas Deus está no controle de tudo, está cuidando de tudo, e se a gente conseguir ver com os olhos espirituais, a gente vai ver que sempre que se monta uma circunstância diante de nós, é Deus fazendo algo para que Ele se manifeste. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, fique com Jesus.